Senhor nosso Deus, venha revelar, Pai, a Tua profunda palavra, que ela venha ser viva, que ela venha ser eficaz, que ela venha gerar semente em cada um dos seus corações. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Nós te pedimos que venha usar a minha vida como canal de bênção na vida dos teus filhos. É o que eu te peço no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Pode assentar, dando glória e dando aleluia, hein? Não fica com a boca fechada, não. Esse culto é um culto de avivamento. É um culto de presença do Espírito Santo. Então, quanto mais você provoca a Deus, mais Ele se revela na sua vida. Amém? Aleluias. Vamos ler lá Provérbios 17, 22, que diz assim, ó: as más notícias apodrecem os ossos. O que diz Provérbios 17, 22? Apodrecem os ossos. E o 14, 30? A má notícia é a podridão dos ossos. Todo mundo? Podridão dos ossos. E o que Jeremias diz que... Jeremias 49 diz que a má notícia gera dentro da pessoa. Acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Amém? As más notícias é aquilo que chega na sua vida e ela transforma a sua vida em tristeza, angústia, medo, pânico, pavor, angústia, dores como dores de parto, fraqueza, tremor, incredulidade, apodrece os seus ossos, tristeza, ansiedade e raiva. Porque quando a má notícia ela chega, ela vai gerando isso dentro de você. Algo que chega de repente na sua vida. E a Bíblia diz, lá em Provérbios diz, que quando a má notícia ela chega, ela apodrece os seus ossos. Ela tem poder de apodrecer os seus ossos. Porque a pessoa ela fica tão ligada naquilo, ela fica com o pensamento tão voltado àquilo, ela dorme e acorda pensando naquela má notícia e ela vai gerando dentro dela medo, pavor, pânico, ansiedade, tristeza, e toda hora que ela lembra daquela má notícia, ela gera dentro dela esses sentimentos, e eles vão apodrecendo ela por dentro. E o estágio final de uma má notícia é a depressão, que hoje é o mal do século. Eu até citei porque, olha só, a pessoa quando ela morre, ela pode ficar lá 20, 30 anos, né, enterrada. Se você faz a exumação do cadáver, abre a sepultura, o que vai ter lá? Ossos. Os ossos é a nossa estrutura. A minha pele sozinha não fica firme, os meus órgãos sozinhos não ficam firmes, meus tecidos não ficam firmes, mas se eu tiver uma estrutura óssea, aí eu fico firme. Mas a Bíblia diz que a má notícia, ela apodrece os ossos. Nem a morte consegue apodrecer os ossos, mas a má notícia, a Bíblia diz que ela apodrece os ossos. E a pessoa, ela chega no estágio final, que é a depressão. Eu estava vendo jornal essa semana, ontem, e estava falando, o Brasil está em primeiro lugar no mundo, de pessoas com ansiedade, transtorno de ansiedade, que é um passo para a depressão. E no mundo existe 322 milhões de pessoas que já estão com depressão. O Brasil está no primeiro lugar da América Latina, com 5,8% de pessoas depressivas. Porque o que causou aquilo? Uma má notícia. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos, que está com 5,9%. E a OMS fez uma estatística que 2020 vai ser um ano que
muitas pessoas vão estar desempregadas, vão estar afastadas por causa de quadro de depressão. Porque quando a pessoa recebe uma má notícia, ela não consegue se estruturar. Então ela se alimenta de medo, de pavor, de angústia, de tristeza, de dores como dores de parto, de incredulidade. Ela se alimenta disso e ela cai numa profunda depressão. E como eu disse, por mais forte que você seja, por mais homem e mulher de Deus que você seja, quando a má notícia chega, você não consegue, você fica desequilibrado, você fica desestruturado, você fica apodrecido por dentro. Você não está preparado para aquilo. Eu disse semana passada de 4 homens que foram assim, homens tementes a Deus, homens poderosos na Bíblia, que quando receberam a má notícia, eles também entraram num quadro profundo de depressão. E hoje eu quero falar para você que a mulher, nós somos muito emotivas, nós vivemos de emoções, e nós temos uma caixa preta que nós guardamos nossas emoções podres, nossas má notícias. Uma palavra de má notícia, ela serve para destruir o emocional de uma mulher para a vida inteira. Uma palavra da mãe ou uma palavra num casamento, aquela má notícia, você vai corroendo ela por anos e anos. Tristeza, angústia, até você virar depressiva. Ou depressivo. Essa manhã eu quero trazer para vocês uma mulher chamada Ana. Uma mulher fervorosa na Bíblia de oração. Uma mulher temente a Deus, que ia diariamente no templo adorar a Deus. Essa mulher recebe uma má notícia que atinge profundamente o seu íntimo e ela fica apodrecida por dentro, desestruturada, abalada, sofrendo com ansiedade, medo, pânico, tristeza, dores como dores de parto, incredulidade. Ana recebe 2 má notícias. Ana era casada com Eucana, e Eucana tinha Ana como esposa e tinha Penina como esposa. Ela recebe uma má notícia da Penina, porque Ana era estéril, ela não podia gerar. E a Penina, ela jogava na cara dela todos os dias: olha quantos filhos eu tenho, eu pude dar para Eucana e você é estéril, você é seca. Basta uma palavra como uma notícia para te desestruturar, para te apodrecer por dentro. E Ana, uma vez por ano, eles levavam um sacrifício lá no templo. Ana sofreu com Penina, afrontando e humilhando ela durante 18 anos. E quando eles iam a caminho do templo fazer o sacrifício pela vida dos filhos, a Penina ficava do lado dela: e aí? Olha a quantidade de menino que eu tenho, você não tem nada, você é seca. 25 quilômetros até chegar no templo, andando, e aquela mulher, perturbando, afrontando, julgando má notícia, apodrecendo ela por dentro. A segunda má notícia que ela recebe é do próprio marido dela, Eucana, que vendo ela tão podre por dentro, tão amarga por dentro, fala: mulher, para de pedir filho, eu te basto, eu lhe sou o suficiente como marido, mais do que 10 filhos. Essa história acontece no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E você imagina, a má notícia de Ana estava dentro da casa dela. Como é que ela podia se curar daquilo? Se ela acordava e dormia, estava Penina e estava o marido dela ali, que estavam lançando para ela essa má notícia, apodrecendo ela por dentro.
Ela tinha pavor até de acordar de manhã e ver aquela mulher cheia de menino e ela seca por dentro. Sonho dela. O próprio marido dela, que deveria sonhar com ela, diz a ela: para de sonhar isso. E ela apodrece por dentro. E ela cai numa profunda depressão. A Bíblia diz que ela vai para o templo orar. Compulsivamente ela chora tanto, que acha até que ela está bêbada. De tão desorientada de espírito que ela está. Desorientada de espírito é depressão. Joquebede, uma outra mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor, mãe de Moisés, mãe de Arão, mãe de Miriam, essa mulher, serva do Senhor, ela recebe uma má notícia. Todos acham que depois que o menino nasceu, que ela sofre, porque o faraó havia lançado um decreto. E ele falou: todo menino, homem que nascer, vai ser lançado no rio Nilo, e os crocodilos vão devorá-los. Só que imagina, quando ela engravida de Moisés, ela já sabia desse decreto. E quando ela descobre que ela está grávida, ela recebe essa má notícia. Meu Deus, e se for um menino, eu vou ter que lançá-lo no rio, eles vão me tomar meu filho. Ela vive aquela gestação apodrecida por dentro, sem curtir a gestação dela, por causa daquela má notícia. E se fosse um menino, ele iria morrer. Eu não poderia ter meus filhos no braço. Aquela má notícia apodrece Joquebede por dentro. E quando o menino nasce, que ela vê que é menino, ela desestrutura totalmente, porque ela vê que é um menino, e agora ela sim tem que entregar ele, tem que mandar ele para o rio Nilo, tem que matar esse menino. E ela apavorada com aquele menino, ela esconde ele por 3 meses, a Bíblia fala que ela consegue escondê-lo por 3 meses. Talvez alguém te dê uma má notícia que esse sonho seu não vai realizar. E sabe o que Joquebede faz? Ela abre mão do seu sonho por causa de uma má notícia. Ei, seu filho vai morrer. Ela abre mão do filho dela. Quantas vezes você pode ter aberto mão de alguma bênção na sua vida por causa de uma má notícia? Alguém que disse que não ia dar certo. E Joquebede, então, leva o filho dela para o rio Nilo. E vocês sabem da história. Outra mulher que eu quero falar dela é a mulher do fluxo de sangue. Lucas fala dela, mas não fala o nome dessa mulher. Era uma judia, que na lei judaica, a mulher, quando ela menstruava, ela se tornava imunda, e ela não podia, então, ter contato com outras pessoas. Não podia ir no templo, não podia ter relacionamento com outras pessoas. Ela ia para um lugar chamado Arraial das Imundas. E lá ela ficava os 7 dias enquanto acabasse a menstruação dela. E essa mulher, ela vai para o Arraial das Imundas. Passa 7 dias, passa 10 dias, passa 20 dias, passa 30 dias, passa 12 anos. 12 anos dessa mulher sangrando, sofrendo, apodrecida por dentro, numa profunda depressão, já tinha gastado tudo que ela tinha para tratar a doença e nada curava aquela doença, sangrando. 12 anos sofrendo, a mulher do fluxo de sangue. Imagina, quando chegava outro mês, aquelas mulheres que já tinham ido e retornado, ido e vindo. Ué, mas você está aí até hoje? Ah, você nunca vai sair daqui. Você vai ficar para sempre aqui no Arraial das Imundas. Ela não podia ir para o templo adorar.
Ela não podia andar no meio do povo, ela estava imunda. Isabel é outra mulher que recebe uma má notícia. Isabel recebe o milagre de gerar. Ela era estéril, já era avançada de idade. E a Bíblia fala que durante 6 meses, essa criança não mexia no seu ventre. E se a criança não mexe, ela está morta. Era o que as pessoas falavam para ela. Seu filho está morto. Essa promessa de Deus aí está morta. Ela não mexe. Olha que má notícia. Ela com algo dentro dela. E todos os dias que ela acordava, ela pensava, meu filho está morto. Aquilo apodrecia ela por dentro, porque ela já era avançada de idade. Eu não tenho, meu filho não mexe. Apodrecida, entristecida, ansiedade, medo, pânico, pavor geravam dentro dela diariamente, a ponto dela cair numa depressão profunda. Numa depressão profunda. Mas existe uma coisa que pode acabar, destruir com a má notícia. Da mesma forma que a má notícia chega, essa revelação ela chega e ela destrói com a má notícia. Essa revelação não vem de mim, não vem de homem nenhum, não vem de psicólogo. Porque se você vai num psicólogo, num psiquiatra, você está com um quadro de depressão, ele te enche de remédio e não resolve o seu problema. Você fica dependente. Ana, se fosse na era de hoje, ela estaria 18 anos tomando antidepressivo, apodrecida. Joquebede estaria também num quadro de depressão, com remédios para dormir, com insônia. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Se fosse hoje, ela estaria tomando tarja preta. Sessão de terapia, uma vez na semana. Isabel não seria diferente. Mas a palavra de Deus diz que existe uma coisa que pode destruir com a depressão, que pode destruir com essa má notícia. Olha essa revelação. Tem Provérbios 15:30. A luz dos olhos alegra o coração, mas as boas notícias engordam os ossos. As boas notícias engordam os ossos. Olha o que diz Provérbios 25:25. Jesus é maravilhoso demais. Como a água fresca para a alma cansada, a alma deprimida, a alma triste, a alma abalada, a alma destruída, a alma desestruturada. Tais são as boas notícias vindas da terra distante. Tais são as boas notícias. Olha o que gera dentro de você a boa notícia. Porque quando uma má notícia ela vem, ela arrebenta com a sua vida. Mas a boa notícia ela chega e arrebenta com a má notícia. A boa notícia destrói a má notícia. A boa notícia tem poder de curar a depressão. O médico diz que não tem jeito. A boa notícia diz que tem jeito. A boa notícia traz de volta a sua alegria. A boa notícia vai fazer você sorrir de novo. Vai te trazer contentamento. A boa notícia reconstrói o homem, reconstrói a mulher, te estrutura. Oh, glórias! A boa notícia chegou na sua vida nessa manhã, meu irmão. A boa notícia chegou na sua vida, minha irmã. Assenta no seu lugar dando glória. A boa notícia fortalecem os ossos. Veja só, Ana, apodrecida por dentro, 18 anos, recebendo aquela má notícia,
que você é estéril, que você não pode gerar. O próprio marido dizendo que eu sou suficiente, você não precisa de um filho. Não tinha pessoas que sonhavam com ela. Aí Deus usa uma pessoa para dar uma boa notícia na vida dela. Deus usa uma pessoa, que é o sacerdote Eli. Ela está lá no templo, chorando amargamente, perturbada de espírito. O profeta Eli vira para ela e fala assim: mulher, fique em paz, porque o Deus de Israel já concedeu o desejo do seu coração. Mulher, fica em paz, porque o Deus de Israel já concedeu o desejo do seu coração. Ei, olha aqui, você parou de sonhar? Você está sonhando, não está acontecendo nada? Deus manda te dizer: Deus de Israel já concedeu o desejo do seu coração. A sua boa notícia chegou nessa manhã, meu irmão. A boa notícia chegou nessa manhã, minha irmã. Deus de Israel já concedeu o desejo do seu coração. Aleluias. Aleluias. Joquebede está ali com seu filho e coloca o seu filho no rio Nilo. Protege aquele cesto para não ver os crocodilos devorarem naquela hora e sai de perto. Porque se comer ela não vai ver, e ela vai para casa amargamente chorando, entristecida, apodrecida por dentro, porque ela abriu mão do seu sonho. Ela abriu mão daquilo que Deus tinha dado para ela, por causa de uma má notícia. Mas Joquebede, ela recebe duas boas notícias. Uma vem da boca de Miriam, que era filha dela, e acompanhou aquele cesto. Ela volta para casa: mamãe, mamãe, a princesa achou o menino. A princesa achou o menino. Ei, alguém achou o seu sonho e vai te ajudar. Deus vai usar uma pessoa para te ajudar a receber o seu sonho nos seus braços de novo. E a segunda boa notícia, quando ela chega no palácio, a princesa diz para ela: mulher, toma o seu filho de novo, cuida dele, cria ele. Ei, a sua boa notícia vai voltar para os seus. A boa notícia vai trazer o seu sonho de novo. A boa notícia vai trazer o seu sonho para os seus braços. Você vai voltar a sonhar. Você vai realizar esse sonho. A boa notícia tem poder de destruir a má notícia. Bate na mão do seu irmão e fala assim: a boa notícia vai destruir a má notícia. Chegou a hora, meu irmão, de destruir essa má notícia. Senta no seu lugar. Somente a boa notícia tem poder de destruir a má notícia, de destruir uma depressão, de destruir a ansiedade, de destruir a tristeza, de destruir tudo que vem da má notícia. 12 anos sofrendo com aquele fluxo de sangue, anêmica, pálida, doente, apodrecida por dentro, doente de depressão, porque ninguém poderia tirar ela dali. Mas ela recebe duas boas notícias. Lá dentro do arraial das imundas, uma pessoa diz para ela assim: ei, Jesus está vindo na cidade, e somente Ele pode te curar. E essa mulher, ela enfrenta o maior dos seus desafios, a morte. Porque quando ela sai do arraial das imundas, correndo o risco de ser apedrejada até a morte, ela vai no meio daquela multidão, ela vai caminhando, e ela vê Jesus, mas não consegue chegar perto dele, mas ela sabe que basta um toque, e ela toca na veste dele, e ele diz para ela uma boa notícia: mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, fique em paz. Só um pouquinho de fé, é só um pouquinho de fé, a sua fé vai te tirar dessa má notícia. É um pouquinho de fé, basta tocar nele, basta tocar nele. E essa mulher foi curada. Assenta no seu lugar. Agora essas cadeiras vão voar lá no teto. Ah, mas se a cadeira não voar, se você não jogar ela para cima, ela que vai te julgar.
Porque Isabel, 6 meses com seu filho no ventre, morto, né? Porque as pessoas falavam, está morto, não mexe, está morto. Uma promessa de Deus na vida dela. O que Deus deu para ela, mas a má notícia apodrece essa mulher e ela cai numa profunda depressão. Sabe quem fica sabendo que ela está com depressão? Ei, Deus vai mostrar alguém que você está com uma má notícia. Ele vai levantar uma pessoa para ir atrás de você e te ajudar. Porque a Bíblia diz que Maria, com o rei na barriga, com Jesus no seu ventre, recebe aquela notícia que Isabel estava em depressão, profunda depressão. Elas eram parentes. E a Maria, ela começa a subir a montanha de Judá. E ela vai subir na montanha de Judá. E a Bíblia diz que quando ela avista Isabel, ela só fala uma saudação milagrosa, que é assim, ó: Shalom Adonai. Shalom Adonai. Aquela boa notícia em forma de saudação milagrosa, ela entra dentro de Isabel e o filho dela mexe. A sua boa notícia vem da boca de Jesus, meu irmão. Sabe o que significa shalom? Shalom significa paz. Deus está te dizendo assim o que você precisa. Você está com tribulação? Shalom, paz na sua casa. Você está com dívida? Deus manda dizer shalom. Ele é a tua prosperidade. Você está com a má notícia que o seu espírito está perturbado. Deus manda dizer shalom. Ele é o bem-estar. Shalom, ele é vida. Shalom, ele é saúde. Shalom, ele é integridade física. Shalom, ele é a tua alegria nesta manhã. Oh, glória a Deus. O que é que você precisa? É de paz, é de prosperidade, é de integridade física, é de bem-estar, saúde, é de segurança. Shalom Adonai está aqui nesta manhã. Shalom Adonai está aqui nesta manhã. O próprio Jesus veio dizer para você nesta manhã: Shalom Adonai. Oh, Isabel grita: mexeu. Você percebeu que as 4 mulheres eram sonhos mortos dentro dela? A má notícia te trouxe morte dos seus sonhos nessa manhã? A boa notícia chegou nesta manhã. A boa notícia chegou nesta manhã. E quando eu gritar assim, igreja viva, Shalom Adonai, você vai gritar. Mas você vai gritar para dar um soco na cara do cabeça rachada. Você vai gritar assim: mexeu! Porque o seu sonho, ele não morreu. Essa manhã eu estou aqui para te dar uma boa notícia. O seu sonho, ele está vivo dentro de você. No toque do shofar. Aleluias. Coloca a mão no seu coração. Aleluias. Glória a Deus. Igreja viva! Shalom Adonai! Bate na mão do seu irmão, fala: mexeu, meu irmão. Mexeu, meu irmão. Tá vivo, tá vivo, seu sonho tá vivo. O seu